Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui compartilhar com vocês uma palavra de Deus, amém, que está em Apocalipse, capítulo 2, quando João escreve uma carta à igreja de Éfeso, amém. Deus possa falar profundamente ao seu coração e que juntos nós venhamos ser aqui edificados para a glória de Deus. Se você tiver uma Bíblia, abra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7 diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, se arrependa, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Grava isso. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluias, Pai, que o Senhor possa falar comigo e com quem ouvir essa mensagem. Pai, Tu sabes que preciso do Senhor para falar do Teu nome. Me dê graça, receba glória para si e só o Teu nome adorado, em nome de Jesus. Fale aos corações, converta pecadores, convença do pecado, da justiça e do juízo e nos levanta do pó. Usa-me, ó Pai, para edificar outros e nos prepara, meu Pai, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, João, ele recebe a oportunidade de estar escrevendo 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas locais. E a primeira carta era para a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha obras, uma igreja que trabalhava pelo nome de Cristo, uma igreja que tinha paciência, enfim, uma igreja que até tinha virtude, porém havia nela uma falha, certo? E esta falha era a ausência de amor. Faltava nela o amor. Aleluias. E é bom lembrar que aqui a chave é o amor. A chave da mensagem é voltar ao amor. Amém? E no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia deixa bem claro o seguinte: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No capítulo 1, a Bíblia descreve que mistério é este, aonde está escrito: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então a Bíblia no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 1, deixa claro que Deus, ele anda no meio do seu povo, ele anda no meio da igreja. E é bom saber disso porque aqui, aleluia, nós devemos entender que a presença de Deus é constante no meio do povo, no meio da sua igreja. Aleluias, e ele tem na sua destra, na sua mão direita, os 7 anjos daquelas 7 igrejas, ou seja, os líderes que estavam à frente daquelas igrejas locais. É interessante que quem escreveu foi João, mas no versículo 1 a Bíblia diz: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, João é apenas o escritor. A palavra não vem de João, a palavra é escrita por João, mas é dada por Deus. E aqui nós precisamos entender que cabe a nós ouvirmos ou não as pessoas que Deus levanta. Aleluias. Então entenda que os 7 castiçais aqui são as 7 igrejas locais da Ásia. E no versículo 2 a Bíblia fala: eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha algumas virtudes, e estas virtudes eram as seguintes: ela aborrecia as obras dos nicolaítas, e vale a pena ressaltar que
odiavam as obras e não os nicolaítas. A Bíblia deixa bem claro que era uma igreja que tinha obras, aparentemente uma igreja missionária, uma igreja que trabalhava pelo nome de Deus, que não se cansava. E a Bíblia deixa bem claro em 1 Coríntios 15 que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Então nenhum trabalho é vão no Senhor. Porém, esses trabalhos devem ser acompanhados por amor, porque está escrito em 1 Coríntios 13, ainda que eu distribuísse os meus bens aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, conhecesse todos os mistérios, se não tiver amor, serei como sino que tine, ou seja, eu vou viver apenas de barulho. Aleluia, Deus não quer que você seja um crente, um cristão que apenas vive de barulho. Ele quer que você tenha amor, que essa seja a tua motivação. É interessante que Deus sabia as obras deles, da igreja de Éfeso, porém faltava amor. Entende? Então não adianta, aleluias, praticar boas ações se essas ações não são acompanhadas de amor, porque Paulo diz, nada serei se faltar o amor. Entende? Então havia obra, havia missão, mas faltava amor. E aqui eu tiro uma pergunta. Que igreja somos nós que pregamos o amor? Aleluias, que fazemos missões, que temos trabalhado como a igreja de Éfeso, que temos ido para a rua, que temos trabalhado, levantado templos, enfim, trabalhado pelo nome do Senhor, mas que igreja somos nós, que apesar de toda a obra feita, falta amor. Não adianta ter o nome de missão na placa se falta amor na congregação. Entende? É interessante que um castiçal era um suporte para carregar vela, luz, ou seja, as 7 igrejas tinham que carregar, suportar, aleluia, expandir luz. Nós somos o sal e luz da terra. Só que aquela igreja, se não se arrependesse, Deus viria e tiraria do lugar o castiçal, ou seja, a igreja de Éfeso passaria a não existir. Por quê? Aleluia, por causa da ausência de arrependimento. Não adianta ter obra se não tem amor. Não adianta ter um nome, Assembleia de Deus Missão. Não adianta ter missões se essas missões não são acompanhadas de amor. Não adianta colocar, aleluia, templos para cima se o verdadeiro templo, que é o povo, está sendo colocado para baixo. Que amor é esse que nós pregamos, aonde eu tiro do pobre, aonde eu tiro o dízimo do pobre ao invés de fazer pelo pobre? Que amor é esse aonde eu edifico templos, eu gasto com templos, mas eu não gasto com almas, eu não invisto num mendigo, eu não prego para o perdido, porque em Mateus 8 a Bíblia deixa bem claro que o evangelho é toque, onde Jesus chega para o leproso e diz, quero ser limpo, e toca. Ele não apenas falou, ele tocou, ou seja, obra, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, acompanhada de amor. Qual é a sua motivação? Será que você prega por porfia, por competição? Aleluia. Será que você faz para ser visto? Ou você faz motivado pelo amor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo, não adianta templos sendo levantados se os castiçais estão sendo removidos. Não adianta pedra para cima se pessoas estão sendo colocadas para baixo. Está escrito, se não se arrepender, tirarei do lugar o teu castiçal. Ou seja, a igreja de Éfeso seria removida. Aleluia. Não adianta pregar dentro dos templos se a igreja deixou de amar. Se esse castiçal já não emana luz, não existe luz sem amor. Quando o amor se esfria, a luz cessa. E é o que estava acontecendo aqui. Aleluia. O castiçal da igreja de Éfeso estava se apagando porque deixou o primeiro amor. Que amor é esse que você prega? Onde você oprime o pobre, engana o pobre, engana os que não têm conhecimento com heresias, que você tira a lã da ovelha. Que amor é esse? Onde templos são levantados e pessoas são abatidas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas aqui há uma ordem. Lembra de onde caíste, se arrependa e pratica as primeiras obras. Que nós possamos, como igreja, nos lembrarmos de onde caímos. Porque lembrar do passado para autocondenação não é bom, mas para saber onde caímos é necessário. Para que nós venhamos sim dar as costas para o pecado, ou seja, mudar a direção. O arrependimento é mudar de direção. Você está indo em direção ao pecado de frente, mas você dá meia volta, ou seja, vira as costas para o pecado. Aleluia! Então a igreja de Éfeso precisava dar as costas para a falta de amor e virar de frente, abraçar de frente o primeiro amor. Aleluias! E como nós vamos abraçar o primeiro amor? Praticando as primeiras obras, porém com amor, porque estava praticando, tinha obra, porém sem amor. Mas Deus quer de nós obras acompanhadas com amor. Não adianta eu alimentar pessoas por medo do inferno. Não adianta eu cuidar de gente por medo, por obrigação. A motivação deve ser o amor e a promessa é: quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ou seja, vai ter acesso livre à árvore do qual o fruto era proibido. A recompensa ao vencedor é a vida eterna. E o que é a vida eterna? Que conheçam a Deus só por único Deus verdadeiro, João 17. Esta é a vida eterna. Então a promessa do Evangelho, a promessa ao homem é ter acesso àquilo que é de cima, a ter acesso à eternidade. Esta é a promessa do Evangelho ao vencedor, ao que se arrepender, ao que praticar as primeiras obras, ao que dá as costas para o pecado, aqueles que ao invés de levantarem templos, aleluias, abraçam pessoas que são o verdadeiro templo. Não adianta levantar templos de pedra. Se eu destruo as pessoas, ai daquele que destruiu o verdadeiro templo. Então não seja como a igreja de Éfeso, que Deus não nos permita ser como a igreja de Éfeso, que tem fama, ou que tem obra, mas falta amor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tinha obras, mas precisava se arrepender. Você pode ter o título de Assembleia de Deus Missão, mas se tem panelinha, se tem dissensão, se tem acepção, se amam os primeiros assentos, do que vale toda a obra sem amor, sem arrependimento? Cuide do verdadeiro templo e não deixe que os castiçais sejam removidos. Como? Arrependa-se, para que a igreja não deixe de existir.